Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. A vida tá boa? Mérito seu. A vida tá ruim? Mérito seu. Com certeza, no seu passado há registros de vitória, de fracasso, porque tudo isso faz parte do contexto da nossa vida. E se nós respeitarmos os tempos, entender que seja ele bom ou seja ele ruim, ele não vai durar para sempre. Nesses momentos de dificuldade, que a pessoa precisa ter muita paciência para poder entender que esse momento de dificuldade vai passar. Se ela tiver muito foco, é você saber claramente onde eu quero estar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Paciência e foco. Paciência e foco. Nessas horas de tempestade, o que sobressai? É você ter a capacidade de enxergar depois da tempestade. Não tem nada que não faça. Lá na frente, uma hora, o céu abre, coisa para, a coisa se ameniza. Não diz respeito apenas a gente saber lidar com os topos. Diz respeito principalmente a gente permanecer de pé nos vales. Não dá para ir levitando entre um topo e outro. Entre um topo e outro, a gente sempre vai enfrentar os vales. É muito fácil você tirar a responsabilidade do seu sucesso, do seu fracasso de você e colocar na mão dos outros. É entender que você não tem controle de nada. Nós não temos controle de céu, terra, não temos. Mas nós temos o comando das nossas vidas, das decisões que nós vamos fazer. Que em todo tempo, sempre a história do homem, ela é feita de fracasso, de sucesso, de altos, de baixo, de ganhar e de perder. Essa é a dinâmica da vida, porque vida não é para fracos. O nosso conforto não tem que ser um bom sofá, um bom restaurante ou um passeio legal no final de semana. Irmão, conforto não substitui propósito. Busque o difícil, se apaixone pelo que é difícil, abomine o que é facilzinho demais na sua vida, porque o que é facilzinho demais na sua vida não desenvolve virtude. As guerras que iremos enfrentar, as aventuras que iremos enfrentar e os romances que iremos viver, é assim que funciona. Essa é a dinâmica da vida. Vida é aventura. Tem o mar, você é um barco e você está no comando do barco da sua vida. Você não controla a maré, não controla o vento, as ondas. Você não controla nada disso, mas você comanda seu barco. Então cabe a você ajustar as velas. Que marinheiro bom não é feito em mar calmo. Parece que algumas coisas não estão fluindo, parece que algumas coisas não estão sendo da forma que a gente imaginou que estavam. É exatamente isso que separa meninos de homens. Realizar sonhos é difícil, não realizar sonhos é difícil. Ter uma vida incrível é difícil, ter uma vida é difícil também. É óbvio que é difícil. Mas tudo que é valoroso na vida tem um nível de dificuldade. O choro dura um tempo de escuridão, um tempo tenebroso, mas a alegria vem ao amanhecer, um tempo onde as coisas serão elucidadas, onde a porta vai abrir, onde a situação vai mudar. Não recue em meio aos ataques. Não se apavore durante as tempestades. Não se distraia no meio do processo. Então, se as coisas estão difíceis para você, não foge disso. Encara, aprende com isso e age diferente. E aí, isso nunca mais vai se manifestar na sua vida. Você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Por quê que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres. E existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo
que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Mas como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Caramba, algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. É a maestria emocional. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. Então, maestria emocional, como que você lida com as suas emoções, e maestria estratégica, como é que você traça o caminho para chegar no seu objetivo. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar nos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. O que mais estraga a vida das pessoas, o sucesso das pessoas, elas alcançarem o que elas querem para a vida delas? Talvez o maior desafio das pessoas é terem clareza daquilo que elas querem para a vida delas. Visão é uma imagem fotográfica do teu futuro. Não teve visão ou perdeu a visão, lascou. Não perca a visão, não perca a visão. Tudo começa na visão. A águia, ela enxerga quilômetros de distância. A águia, ela consegue ver a sua presa muito antes de chegar lá. Muitas vezes a gente está olhando para perto, e perto tem falta, tem desafios, tem escassez. Para você abrir espaço para o novo, você precisa começar a olhar para frente. Quais são os seus objetivos, metas, desejos mais ardentes? As pessoas estão navegando o tempo todo, indo para um lado e para o outro, buscando terra firme. E é muito mais difícil achar terra firme se você não sabe qual é o farol. Muita gente vive como escravo. Muita gente vive como, eu não consigo nada mesmo, então eu vou deixar a vida do jeito que ela é, vou ver o que acontece. Esse cara já entrou perdendo. Só perdedores dão desculpas. Se você não tiver clareza, você vai parar. As pessoas paralisam por falta de clareza. A falta de clareza te tira o foco, te tira a consistência, te tira a determinação. Quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. A mente responde à visão, o corpo responde à visão, espiritualmente nós respondemos à visão. Tudo responde à visão. Identificando, analisando, estabelecendo as metas, objetivos certos de maneira correta pelos motivos corretos. E aí, cara, como é que você tá? Semana difícil? Imagino. Mas você venceu mais uma aí. Ontem um amigo me disse que todas as cicatrizes que ele carrega vieram de alguém próximo, alguém que ele admirava. Nunca de um inimigo. Isso aí roubou meu pensamento?
Mas é importante não se permitir voltar para aquele lugar de novo. Você sabe que a revolta não te leva a lugar nenhum. Na verdade, todas as vezes, só te atrapalhou. Você não pode se descuidar de si mesmo assim, cara. A gente sabe o que acontece. Às vezes, o mundo, os problemas parecem tão grandes que a gente sente que não faria diferença, que não faria falta. Por isso eu queria te dizer que eu gosto de encontrar aqui. Pode não fazer tanta diferença no seu dia, mas no meu faz. E eu tenho certeza que uma pessoa com a sua força não passa desapercebido. Tá sempre segurando a onda de todos ao redor. Afinal, aguenta, né? Como eu sei que você é forte, isso é óbvio. Você continua lutando, não continua? Pois é. Eu sei quanto custa não abandonar a luta. Foi bom te encontrar aqui, cara. Você tá de parabéns. Vejo você em breve. Até. Não sei se você tem noção do quão importante isso é, porque a maioria das pessoas não fala sobre isso. E só você sabe como tá aí dentro, né? E daqui a pouquíssimos dias, eu faço 31 anos. Quem diria que de dia em dia a gente chegaria até aqui, né? Porque para pra pensar. Tem muita gente que simplesmente não abriu o olho hoje. Tem muito cara que desistiu. Por isso, poder te encontrar aqui e poder perguntar como você tá, já é uma vitória, cara. E as suas vitórias, eu comemoro. No final das contas, é isso que importa. E eu sei que esse ano foi um ano complicado e que dá pra se sentir muito sozinho, mesmo tendo muita gente ao redor. Também não tô aqui pra pedir pra você bancar o fortão, mas não. Sei que você tem segurado as pontas por tempo suficiente, calado, sozinho, sem ninguém ver. Eu sei. Só que eu tô aqui pra te lembrar, cara, que caso ninguém tenha te dito, eu tenho orgulho de você. Por você simplesmente não se abater quando as coisas apertam, por você acordar todo santo dia e enfrentar o dia, mesmo com toda a dificuldade, por você não desistir, cara. Eu sei que você tá cansado, mas você tá aqui. E você não consegue enxergar a falta que você faria porque você se subestima demais. Então você não consegue ver que a vida de muita gente, o mundo de muita gente seria cinza caso você não estivesse aqui. Eu tenho certeza que cedo ou tarde eu vou te encontrar aqui, eu vou ouvir da sua boca que você sabe o quão amado e importante você é. E até que esse dia chegue, te encontrar aqui, pra mim, já é bom o suficiente. É esse nível de vontade. Preciso de você com vontade. Toda vez que você vier aqui vai ser uma guerra. E nessa guerra só tem um vencedor. Tem que ser você. Você vai vencer todas as vezes. Não é fácil, mas o prazer que isso vai te proporcionar depois, mano. A sensação de mudança, a sensação de vitória. Você tem que entender que esse é o preço. É essa sua dor aí. É essa sua angústia. Essa sua vontade de desistir. Só você pode mudar essa história. Ou você luta pra melhorar, ou você nunca vai sair de onde você tá. As coisas não vão cair no seu colo não, irmão. Enquanto você não se entregar, você não vai vencer. Isso aqui é pra quem quer de verdade. E se você quer, é hora de você provar. Se você tem ou não capacidade de vencer os seus medos. Eu quero ver o seu melhor. Isso tá longe de ser o seu melhor. Eu só aceito se for o seu melhor. E você tem muito mais do que isso pra me mostrar. Mas você precisa acreditar. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É celebrar o milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. É já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo. Porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. A palavra da fé é o que mudou a minha história e vai mudar a sua história também. Então a gente faz assim: Deus, se você fizer, eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo: se você fizer, aí eu faço. A fé significa: Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu. Eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu. Eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais.
estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Existem limites que a estratégia consegue me levar, mas para passar desses limites, só a fé em Deus consegue me fazer chegar lá. Você pode ter uma boa estratégia, um bom business plan, você pode ter pessoas que te ajudem, você pode ter pessoas que te indicam, você pode ter um bom networking, mas a grande verdade é que tudo isso te leva a viver algo extraordinário, mas só a fé te leva a viver algo sobrenatural. O extraordinário é bom, mas o sobrenatural, ele só acontece pela fé. Impossibilidades para o homem natural são o final de uma estação. Impossibilidades para o sobrenatural são o início do novo de Deus. Então tem coisas que a gente olha como sendo uma impossibilidade. Na verdade, pelos olhos da fé, elas são um passaporte para um novo nível em Deus. Eu sei que às vezes ouvir isso no momento que a gente está mal, de um pastor que parece estar bem, pode parecer quase como alguém falando de forma romantizada, sem saber o que eu estou passando. Mas eu estou falando como alguém completamente dependente de milagres todos os dias, para te lembrar que se você crer e não duvidar, tudo é possível ao que crê. Portas fechadas também são milagres. Eu prefiro uma porta fechada por Deus do que uma porta que Deus não abriu. Para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Isso tem a ver com posicionamentos, isso tem a ver com até com expectativas em relação a milagres. Isso tem a ver com a forma como você se move, como você pensa, a forma como você busca, como você mergulha, a forma como você confia em Deus. Ei, decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. A verdade é que o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é decidir que não quer estar mais aonde nós estamos. Sempre que você parar para pensar na vida, é melhor dividi-la em ciclos. Você já foi uma criança que precisou de colo nos momentos em que o choro era sua forma de comunicação. Mas logo você cresceu e passou a gerir suas próprias emoções. Então é importante separar os ciclos. Você precisa evoluir emocionalmente ao passo que a idade chega. A maturidade precisa vir junto. Algumas pessoas escolhem viver sobre o peso de suas derrotas, buscando sempre um colo para lamentar pelo que não deu certo, mas nunca uma solução para os problemas. Não viva mais como se estivesse na sua infância. Separe as fases. Deixe para trás o tempo que você só buscava um colo e deixava seus pais resolverem tudo por você. Saia do comodismo e encare você mesmo seus problemas. São as atitudes de hoje que vão definir o teu amanhã. Escolha enfrentar as dificuldades e realize o seu futuro. Caminhe mesmo que seja sozinho, pois só você é responsável pelo seu sucesso. Mas se inicialmente você vier a cair, não desista, porque você vai conseguir. Eu vejo o tamanho da força que você tem. Eu não sei quantas vezes você vai achar difícil e vai pensar em desistir. Mas eu te digo, nunca desista. Eu quero que você enfrente tudo que vier. Por um dia, por um mês, o tempo que for necessário. Você precisa fazer qualquer coisa para conseguir alcançar os teus projetos. E eu sei que você não vai desistir. Porque você sabe, no fundo, que vale a pena. Assim como uma criança busca até encontrar o afeto de alguém, você vai buscar os seus sonhos. Então pare de esperar que eles caiam do céu e comece hoje a correr atrás deles. Às vezes, a vida bate como um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé por isso. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu trabalho quanto para as pessoas que você ama. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue até encontrar. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E, como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. O seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso pelos dogmas, que é viver com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua própria intuição. Eles, de alguma maneira, já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. O poder da decisão está ligado justamente em você decidir não estar mais onde você está. O problema é que muitas vezes a gente reclama do que está vivendo, mas não se move para viver algo novo. A gente reclama do que está acontecendo, mas não se move para que aconteça algo novo. Grande verdade é que nem todo mundo que está caminhando em círculos percebe que está caminhando assim. As nossas decisões
são uma expressão do estado em que o nosso coração está. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Emoções doentes geram decisões doentes. Emoções em desordem fazem com que a tua história entre em desordem. Sabe, a gente precisa aprender a lidar com emoções, a gente precisa aprender a lidar com o passado. Tem pessoas que não conseguem fluir, não conseguem enxergar o futuro que Deus preparou porque ainda estão acorrentados no passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço. Não tem a ver só com esquecer, mas você também precisa avançar. Tem gente que fala, não, eu já esqueci do que fizeram. Ok, mas você começou a avançar? Porque não tem a ver só com deixar o passado para trás, tem a ver com você começar a caminhar em direção ao futuro. Sabe, esquecer é uma decisão, mas avançar também. Você não precisa carregar tanto peso, irmão. Pode ser leve. A gente sabe que precisa mergulhar mais. A gente sabe que precisa confiar mais. Cara, se o cara quiser se comparar comigo, fica à vontade. Ah, eu sou melhor que você. Deus te abençoe. Agora, uma coisa é clara, ninguém que se compara com você acha que é melhor que você. O cara que tá olhando muito pra você é porque você tá na frente dele. Então, se o cara se compara com você, é porque ele sabe que ele é pior. Então eu não tenho problema egóico nenhum com isso. Isso eu tenho tranquilidade. Ah, eu tenho... Cara, parabéns pra você. Tudo de bom, Deus te abençoe, seja feliz. Maravilha. Eu não falo mal de ninguém na minha rede, eu não brigo com ninguém, eu não xingo ninguém, não fico falando, ah, fulano tá errado. Não é assim. Cara, quem que é perfeito? Sabe, é um bando de gente julgando, não porque no passado do fulano, por acaso o seu é bom, você só fez coisa bonita na sua vida. E infelizmente a gente escolhe aprender com os nossos erros. Quando a gente descobre que a gente pode aprender com os erros dos outros, nós já temos uma idade onde a nossa percepção da vida faz com que mais a gente tenha culpa do que disposição. Agora, existe uma coisa que se chama valores. Seus valores são bons. Você é uma pessoa de índole boa. Desistir ou não desistir? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. O homem que treina todo dia, às vezes ele não quer treinar todo dia. Ele não é motivado, ele é disciplinado. Porque a disciplina te leva ao hábito. O hábito te leva à excelência. A excelência te leva ao sucesso. Tudo depende de você. Ou você aumenta o sacrifício, ou diminui o desejo. É só fazer a sua escolha. Para de esperar que a vida seja fácil. Para de esperar por alguém que salve você. Você não precisa de mais alguém mentindo pra você. Nem tudo vai fazer sentido. Mas você tem muita força. Supere as dificuldades e aí você vai ter uma vida maravilhosa. É simples, você faz acontecer porque você faz acontecer. Não tem nada pra te parar ali, mano. Quando você pensa em alguma coisa que vai te parar, você bate. Vai fazer parar, você bate. E se você estiver apanhando, mano, você levanta e bate de novo. Entendeu? É o quanto mais você aguenta apanhar. Calmo, silêncio, pensamento no destino, ao objetivo, força todo dia, né? Mas é aquela guerra diária, né? Você contra você, independente do que os outros falam, independente do que os outros comentam, você tem que sempre estar positivo com você mesmo. Aqui é outra fita, mano. Agora não tem o que fazer, mano. Eu falei, não dá pra trocar ideia, não dá pra ser resenha. O bagulho é campeão, é campeão. Quando todo mundo pensa em parar, você vai e continua, tio. Você faz mais e mais e mais e mais, tio. Mas o importante é isso. É você vencer exatamente esse cansaço. Às vezes fadiga mental, às vezes fadiga energética. Se estiver se sentindo desmotivado ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer ou se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida.
Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Ele compete com ele mesmo. Ele é hiperfocado naquilo, no exercício. Eu diria que ele é uma das poucas pessoas que mostra que nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Cara, eu acho que Aristóteles diria, eis aqui um exemplo. Sim, eu não sou tão bom quanto esse cara, mas eu vou me tornar. Exatamente isso, a diferença. Muitas pessoas que criticam você por você estar numa profunda zona de desconforto agora, pensando lá na frente, são as pessoas que vão parabenizar quando você vencer. E você se torna uma máquina. Você se tranca dentro dessa sua obsessividade de reproduzir o mesmo insuportável hábito até você chegar no resultado. Achar o conforto numa região de profundo desconforto. Competitividade. Um atleta não gosta de perder no par ou ímpar. Se você conhecer um atleta que não se importa em perder, desculpa, ele nunca vai ser um campeão. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa talentosa, sem disciplina, ela não vai sair do lugar. Agora, uma pessoa com disciplina, ela passa essa pessoa talentosa. Não se entende de uma forma fácil a mente de um atleta. Ele é capaz de fazer coisas dentro do esporte dele que sai da zona de conforto de qualquer ser humano. Toda vez que a gente se sacrifica por algo, a gente colhe. Tem alguém lá em cima olhando pra gente e nos recompensando por tudo aquilo que a gente se sacrifica. Eu sempre disse que os obstáculos da vida são os que nos tornam cada vez mais fortes. Eu acho que a esperança nunca pode morrer dentro do nosso coração, porque eu acho que é isso que nos move, é isso que faz com que a gente nunca desista. Sem motivação não existe disciplina, porque dificilmente uma pessoa disciplinada não é uma pessoa motivada, porque uma pessoa motivada ela sabe onde ela quer chegar, e o único caminho para ela conseguir chegar é a disciplina. Eu acho que a disciplina é a maior ferramenta para fazer chegar aonde tu deseja, mas principalmente sabendo onde quer chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Claro que em alguns momentos da nossa vida a gente já deu prioridade para as coisas que não eram necessárias, mas tudo isso nos tornou uma pessoa melhor. E hoje eu posso afirmar que os erros que eu cometi, o meu passado, as coisas que não valiam a pena, me fortaleceram e me fizeram ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então nunca é tarde para você recomeçar, para você contornar um caminho que às vezes você está indo e que você sabe que não é o caminho correto, mas aprenda com os erros, dê valor às coisas e às pessoas que realmente importam. Quando eu digo que hoje eu vivo em busca do meu sonho, mas eu carrego alguns sonhos comigo também. Sempre fui um cara predestinado, porque eu sabia que para chegar no meu objetivo, eu iria precisar de força de vontade, esforço, sacrifício, e é o que eu me comprometi a fazer todos os dias. E eu acho que o progresso, por mais que seja mínimo, um dia ele vai se tornar algo grandioso, com 100% de entrega. É por isso que sempre eu me entrego 100% para tudo que eu vou fazer. Sabe, uma coisa mínima pode mudar sua vida. Num piscar de olhos, alguma coisa acontece do nada, quando você menos espera, e te coloca em um caminho que você nunca planejou, em um futuro que você nunca imaginou. Para onde ele vai te levar? É a jornada das nossas vidas, nossa busca pela luz. Mas às vezes, para encontrar a luz, você tem que passar pela mais profunda escuridão. Tem pessoas que dizem assim, sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo tanto para sonhar. Só que eu não sou assim, eu sou objetivo. Eu sonho alto, claro que eu tenho meus sonhos mais altos, mas eu coloco meta por meta, porque se você coloca uma meta muito alta e você não consegue alcançar, você pode se frustrar e isso pode te fazer parar. Chegar lá eu sei que eu vou, é só questão de tempo, porque eu tenho bem claro na minha mente o que eu preciso fazer para chegar lá, eu estou fazendo. Agora é no tempo de Deus. Enquanto Ele está preparando, a gente vai aproveitando o que nos resta. Amar o processo é o que me faz viver isso aqui todos os dias com dedicação total, comprometimento, me abdicando de coisas que para outras pessoas são essenciais. Para mim, o essencial é me manter vivo. Fazendo isso aqui, eu me mantenho vivo. Olhou o peso, irmão, esquece a vida.
Entrei na academia, entrei no ginásio, comecei a série. Não quero saber se eu tô rico, se eu tô pobre, se minha mãe morreu, meu pai morreu, se a mulher tá bem. Não quero saber, me perdoa. Não quero saber de nada. Nem fala comigo. Porque eu tô em outro plano. Eu tô em outro mundo, meu irmão. É outro bagulho. Todo dia que eu entro pra treinar, eu falo assim, meu irmão, ninguém vai fazer essa porra hoje. Eu vou fazer essa porra. Por mais que alguém faça. Mas se eu não tiver isso dentro de mim, eu vou ser derrotado por mim mesmo. Porque eu falo, quem falha primeiro é a cabeça, não é o corpo. O corpo tá lá, ó. Mas se a cabeça não entrar no game, irmão, você vai ser atropelado. E quando você tem aquela sensação, essa sensação desperta em você, ninguém tá fazendo isso. Ninguém tá fazendo isso. É aquele momento ali que tu tá destaque do mundo.